Hoje estamos recebendo aqui no nosso cantinho o Dr. Marcelo Lau, especialista em perícia computacional. Tudo bom, doutor Marcelo? Tudo Seja bem. bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Prazer em conversar com todos vocês. Eu sou hoje diretor executivo da Data Security e realmente parte do meu trabalho está atrelado a desvendar o que aparentemente está dentro dos meios informáticos. É possível recuperar um artigo que a pessoa pensa que apagou, colocou outros arquivos em cima daquilo que ela apagou? Se recupera? Sim. Vamos imaginar que a maioria das pessoas, quando usa um computador pessoal, até mesmo um tablet ou um smartphone, elas até imaginam que os dados estejam inacessíveis caso ela venha, por exemplo, restaurar aquele dispositivo com as configurações de fábrica. Doce ilusão imaginar que um computador, mesmo que depois de formatado, seja possível recuperar dados. E quando nós falamos dados, são as fotos, vídeos, documentos, o que você navegou ou deixou de fazer na internet. Isso também ocorre aos tablets e smartphones. Até eu comento o seguinte, eu prefiro hoje periciar esses dispositivos móveis porque as pessoas no seu dia a dia o utilizam no seu bolso, no seu carro, em todos os lugares. E a sua vida está lá. Infelizmente ou felizmente, é possível recuperar grande parte dessas informações. E quando alguém comete um crime? A pessoa entrou no computador dela, ela usou o smartphone, no caso, para agredir uma outra pessoa, uma empresa, seja lá o que for. Ela vai lá, reinicia aquele aparelho e acha que ficou por ali, que ninguém vai conseguir encontrá-la. Sim. Isso ocorre? Ocorre e vamos imaginar que parte dessas informações não estão somente dentro de um smartphone ou tablet. Quando alguém se vale de um 3G ou mesmo de um acesso via Wi-Fi, as pessoas deixam uma marca importante que é o seu endereço IP. Pelo endereço IP é possível identificar o provedor, que pode ser qualquer uma que você possa imaginar, seja uma provedora de telefonia fixa ou de serviço móvel. Então, mesmo que a pessoa ou quem está atentando contra outra pessoa, seja por uma situação de difamação, uma calúnia ou até a ameaça, se identifica realmente pelo aparelho vários rastros. Esses rastros estarão em aplicativos como o próprio WhatsApp, Facebook e, claro, Instagram e quaisquer outros que você possa imaginar, Twitter. Várias pessoas já foram, inclusive, acusadas de, por exemplo, numa situação caluniosa ou até de bullying, ser chamada perante a justiça para que ela pudesse responder aquela questão, mesmo que o telefone tenha sido restartado ou restaurado as configurações de fábrica. Quais são as maiores armas para esses indivíduos agredir alguém? Os computadores, os smartphones ou os tablets? Smartphone, sem sombra de dúvida, porque quando nós falamos de tablet, eu até gosto de usar tablet, mas para falar a verdade eu não acho pouco portável. O computador não é sempre que está sob suas mãos. Por um smartphone, eu tenho serviços de navegação como o Waze, onde eu consigo saber onde a pessoa esteve ou está. Inclusive é utilizado como álibi. As pessoas digitam seus comentários em redes sociais, comumente em Facebook, Twitter, pelo celular, dificilmente por outros meios ou mecanismos de comunicação. Mensagens eletrônicas, sites de navegação também estarão no smartphone. Eu diria que, tirando uma situação de viagem que você tenha que colocá-lo em modo avião, ou numa situação que tenha acabado a bateria do seu celular, todas as demais condições e usos de aparelhos eletrônicos quase sempre é feito por meio de smartphone. Até porque tem pessoas que são tão viciadas nele ou guardam tantos segredos dentro deles que levam até para o banheiro, né? Eu diria que as pessoas têm um vício tal que elas quase têm uma dependência para o uso de dispositivos como esse. Até a brincadeira à parte, as pessoas levam para o banheiro, claro, se elas tiverem que ficar um tempo no banheiro, elas vão levar o smartphone, porque elas terão que responder suas mensagens. Mas há aquela questão de dependência, por que eu não vi aquela última notícia que saiu no Facebook? Então, esse é um problema sério, inclusive considerado hoje problema de saúde, ou vício pelo uso da internet. Virou uma dependência, uma droga não sintética, não é via oral, mas que dominou o psicológico, vem dominando cada vez mais o psicológico de um número grande de pessoas no mundo inteiro. Basta ir num restaurante ou até num boteco, num bar, para perceber que as pessoas, elas conversam entre si.
mas elas não deixam de digitar tudo que fazem ou deixaram de fazer no smartphone. E essa situação chegou a tal ponto que você, se tiver a sua bateria finalizada, por exemplo, por algum motivo, você tem que pensar em uma alternativa, como um power bank ou até mesmo um carregador veicular, porque caso você venha ficar sem o smartphone, você pode surtar. Há pessoas que surtam por conta disso. Eu nunca tinha visto e também nunca usei. A minha bateria, ela vai até meia-noite, às vezes até o dia seguinte. Mas eu presenciei um dispositivo que anexa ao celular. Sim. E é uma bateria à parte. É um power bank. E eu vi uma determinada moça, ela vai rir agora nesse momento, se ela estiver assistindo, que ela estava no restaurante e eu falei para ela, você pode guardar o seu telefone na minha bolsa porque você está me incomodando. Porque a gente não sabe, você está ali presente e você não sabe o que a pessoa está digitando. Sim, isso é fato. E ali você pode estar sendo, sem querer, cúmplice de uma agressão que você não está nem compactuando. Porque parte do pressuposto que se você está ao lado daquela pessoa, naturalmente ela deve estar comentando com você a atitude que ela vai tomar. E nem sempre isso ocorre. Porque cada um... É muito interessante isso que o senhor falou, porque as pessoas se fecham no seu mundo e é um mundo paralelo onde só existe aquele aplicativo, aquele dispositivo, aquela ferramenta e aquela pessoa. Então, é um indivíduo e uma máquina interagindo como um só. E o restante não existe. Não, eu vou comentar uma coisa até mais curiosa que cheguei a ver em pesquisas recentes. Restaurantes hoje reclamam deste uso da internet pelas pessoas usarem mais tempo aquela locação, aquela mesa, onde, em geral, você dependeria de uma rotatividade maior entre as pessoas que vêm consumir uma comida, uma bebida tal, por elas ficarem realmente digitando com um aparelho que aparentemente não tem vida, né? E isso faz com que em alguns restaurantes as pessoas tenham que requentar a comida, porque na hora que a pessoa vem a comer, está frio. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem, em geral, é tirar a foto da comida, principalmente se for um restaurante legal. Desculpa. O senhor falou agora em restaurante, eu vou me estender até todos os estabelecimentos comerciais, consultórios, enfim. Esses estabelecimentos, eles possuem o Wi-Fi. Eu chego, peço para usar essa ferramenta, entro lá e desvio milhões de empresa tal. Vou xingar um sujeito ali, vou agredir um terceiro ali e o registro que vai ficar é daquele local. Exatamente. Não seria viável que o judiciário ele desenvolvesse uma lei onde para você usar um Wi-Fi você deveria se cadastrar naquele ambiente, deixando todos os seus dados, o horário em que você acessou o dispositivo e o horário em que você encerrou o dispositivo. Não seria mais seguro para os donos dos estabelecimentos? Por incrível que pareça, há uma legislação que é vigente no estado de São Paulo, foi inclusive assinada pelo Covas, falecido Covas, que estabelecimentos que hoje ofertam internet, no caso, eles se destinam muito mais a um cybercafé, que deva ser coletado dados de quem utiliza, incluindo nome, RG e outros identificadores. Há algumas empresas que se valem do uso de um documento que solicita as informações do seu usuário para que se evite, em qualquer identificação futura de uso indevido da internet, que realmente tenha identificação da máquina e do próprio usuário que fez o tal acesso. Então, apesar da lei existir, poucos cumprem esse tipo de requisito. Mas vou trazer um problema talvez mais importante. Num consultório, até num restaurante, que se você faça o uso da internet, poucas são as vezes que você coloca para esquecer aquela rede, correto? Claro. Imaginou um atacante, uma pessoa mal intencionada, sabendo que você foi no estabelecimento, eu venho a subir um sinal com o mesmo nome, com a mesma senha. O que vai acontecer com o seu dispositivo? Irá se conectar diretamente ao meu dispositivo que está disponibilizando aquela internet. Você, Esther, até pode me perguntar, mas por que eu ofertaria gratuitamente essa rede internet? Há pessoas que têm a intenção de interceptar as suas comunicações. E nesse caso, toda a sua conexão irá para o meu dispositivo, você não irá perceber que você saiu do 3G para o Wi-Fi
e eu serei capaz de interceptar todos os seus dados, incluindo suas senhas. Então, vai uma recomendação importante, indo além até esse ponto de segurança. Se você tiver um dispositivo com uma conexão à internet de um estabelecimento qualquer, coloque-o para esquecer. Caso contrário, você pode ser vítima de um sequestro dos seus dados em comunicação. Nossa, e isso pode te levar a uma crise de estresse altíssima, porque dependendo dos dados que você tiver, fotos, senhas, e-mail aberto, Facebook, e tem pessoas que não têm nada para fazer em casa. Eu não estou falando só dos estelionatários, é um termo que me autorizou a usar, mas tem os desocupados. A AIN é a maior perseguidora que tem, a inveja. Eu vou te comentar um outro caso também importante, que há pessoas que hoje estão sequestrando perfis de pessoas publicamente expostas. Nesse caso, qualquer um que tenha um perfil e que se consiga obter a senha, este atacante ele irá entrar em contato com a vítima solicitando dinheiro para o resgate ao seu perfil. Hoje o perfil vale dinheiro, principalmente se você tiver seguidores. E as ameaças mais comuns também no dia de hoje para computadores e outros demais dispositivos é uma coisa chamada ransomware. É um software que criptografa os seus dados e o bandido a posteriori pede um resgate em dólar, porque em real já está desvalorizado, então tem que ser em dólar, e ele pede o pagamento via Bitcoin. Então ele se vale do uso de um mecanismo chamado Deep Web para que realmente ocorra o depósito numa conta anônima e isso em geral sai a bagatela de poucas unidades de milhares de dólares. Eu vou pedir para que esses termos venham para uma coisa mais coloquial, para que o internauta que não tem acesso aos termos jurídicos, que não conheça, para que fique mais acessível. O termo ransomware, ransom de resgate, ware de software. Então, a pessoa que ataca, ele cria um software com o objetivo de sequestrar os seus dados. O que ele faz? Ele cifra todo o seu conteúdo e ele te dá uma tela falando o seguinte: olha, me paga o resgate de tanto em tais dias. Se você não fizer, você nunca mais terá seus dados de volta. Imagine seus vídeos, suas fotos, toda a sua vida perdida por conta de um bandido que está sequestrando seus dados e você só os terá de volta, talvez, se vier a pagar o valor desse resgate. Eu diria assim para ele: lamento, eu não tenho nada ali. Eu não tiro foto de comida, eu não exponho as minhas fotos e hasta la vista, baby. Isso é o que eu responderia. Mas eu sei, brincadeira à parte, que muitas pessoas precisam. O meu trabalho, ele vai para a internet. Eu tenho todo um cuidado de manter ele em arquivos fora dos computadores. Perfeito. Esse é um cuidado que eu acho que todo artista, todo profissional que depende dessa ferramenta deve ter. Eu sou... computador é o Word, e-mail, dependendo da situação, eu falo pessoalmente, eu converso direto no telefone da pessoa. Creio que eu não me familiarizo muito bem com essa evolução tecnológica que é tão acelerada, né? Eu acho que uma criança já nasce dominando um tablet. Não tenho dúvida, já nasce fazendo assim. Eu comentei há uns dias atrás que eu vi uma bebezinha cansada de mexer, quer dizer, a coordenação motora, enfim. Ela já aprendeu a sintetizar os movimentos dela e utilizar uma ferramenta que provavelmente, ela manuseando muito bem, ela pode vir a desenvolver até algum programa, alguma coisa, né? Mas o que a gente está falando aqui é do mau uso dessas ferramentas. Esse mau uso gera estresse, gera aborrecimento, gera separações, gera mal-entendidos, dá veracidade a casos que não são verídicos e que você provavelmente, se não tiver um bom advogado ou não tiver recurso, você não consegue provar sua inocência de tamanha
o palpável, né, que aquilo se torna, aquele abstrato, ele se torna, aquela mentira se torna tão sólida que a verdade se dilui no ar. Sim. Então, a importância de trazê-lo aqui é explicar para quem está em casa nesse exato momento, no ônibus, seja lá onde você estiver. A minha intenção é te levar o melhor dessa informação, para que você saiba se proteger. Apesar desses problemas todos que nós mencionamos ainda há pouco, eu não quero nem dizer para as pessoas que estão realmente nos vendo que devam deixar de utilizar os seus smartphones, tablets, computadores. Até porque eu vejo essas tecnologias como algo sem volta, sem retorno. Então, o que é recomendável? Algumas medidas de segurança, né? A maioria das pessoas que eu conheço, grande parte delas, não usam uma senha, por exemplo, para proteger um dispositivo móvel. Não coloca uma senha no computador, ou se coloca uma senha muito fraca. Num tablet, por exemplo, ela coloca um desenho. Quantas vezes, olhando o tablet assim, ou o smartphone, eu já vi a marca de gordura na tela, e essa marca de gordura nos dá apenas duas alternativas. Ou eu desenho para um lado, ou eu desenho para o outro. Então, são senhas tão fracas, tão frágeis, que qualquer um realmente pode vir a ingressar. Também existe a questão da intimidade. Realmente, foi comentado sobre a questão de casais, separações, entre outros. Hoje é um dispositivo que guarda todos os seus segredos. Sejam segredos seus, sejam segredos que você queira compartilhar. Há aplicativos hoje que você até pode cadastrar todos os seus familiares para saber onde ou ele ou ela estão. Doutor, esse dispositivo é tão usado? Esses softwares para rastreamento, sim. Vamos imaginar que esse Life 360 e softwares anti-furto são muito utilizados. Sim. Por exemplo, há pessoas que, quando usam um equipamento da Apple, elas utilizam o iCloud. Se eu vier a emprestar essa conta de iCloud para alguém acessar via computador, é possível saber onde você está 24 horas por dia. E não imagine que só seja a Apple. Há o mesmo mecanismo de rastreamento que o Android também permite saber e fazer. Não bastando isso, ele guarda o seu histórico de vários anos, de onde você esteve, inclusive seus dispositivos anteriores. Vou pedir para o senhor dar uma congeladinha e deixar um recado direto para os nossos amigos, familiares, para quem estiver nos assistindo nesse momento. Como se proteger, já que se eu emprestar minha senha uma vez ou se alguém tiver acesso a ela, enfim, quais os mecanismos que eu devo usar para me proteger? Aí fala direto com ele. Bom, você que está nos assistindo deve estar ciente que, em primeiro lugar, proteja o seu dispositivo por meio de uma senha. Essa senha, ela deve ser composta preferencialmente por coisas que não sejam data de aniversário, nomes de filhos ou filhas, que as mulheres adoram colocar esse tipo de senha. Nunca colocam a senha do marido, mas colocam a data de nascimento dos filhos. Também, quando trocam de senha, colocam final 1 em janeiro, final 2 de fevereiro, e as pessoas não trocam de senha. Nunca defina a mesma senha do seu banco para a senha do seu celular, para a senha dos seus e-mails corporativos ou acesso aos seus e-mails pessoais. Também pense o seguinte: emprestar o seu celular para outra pessoa não é uma questão de avareza, é uma questão de segurança. Porque um especialista que saiba como fazer a instalação de um software malicioso o fará em poucos segundos. Então pense que emprestar o celular para alguém, inclusive até para os seus próprios filhos, pode ser um risco de segurança, já que eles podem instalar inadvertidamente e até acidentalmente programas com o objetivo de te espionar. Então, sabendo disso, instale um antivírus, proteja por meio de uma senha e, é claro, antes de baixar um software, tente saber qual a opinião de outras pessoas, porque baixar algo que você não saiba a origem é por sua conta e risco. Muito obrigada. Obrigado. Gachu, para você que está em casa.